A palavra do Senhor diz assim: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos estar orando pela palavra, que o Senhor venha colocar em nosso coração aquilo que precisamos nessa noite. Convido você a abaixar sua cabeça e fazer uma oração comigo. Pai, obrigado por mais uma noite estarmos aqui, Senhor, ouvindo da Tua palavra, ouvindo daquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Peço que nessa noite o Teu Espírito Santo trabalhe, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão que está aqui, Pai. Peço que o Senhor fale conosco, Senhor, através da Sua palavra e nos dê as palavras que precisamos, nos dê, Senhor Jesus, aquilo que o nosso coração precisa ouvir nessa noite. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui em uma campanha que remete à quebra de muralhas, especificamente um capítulo que está na Bíblia sobre a queda de muralhas de Jericó. Mas falar das muralhas, falar da queda dessas muralhas, é falar de um personagem muito importante para que isso tudo ocorresse. É claro que tudo o que aconteceu, toda a libertação veio do poder de Deus, mas Deus usa, assim como usou Josué, a minha e a sua vida para as coisas acontecerem. E falar de Josué é falar de fé. Quando a gente se remete à fé na Bíblia, quando a gente fala a primeira pessoa, a gente lembra do pai da fé, Abraão. Mas a gente se esquece de uma pessoa que também se demonstrou muita fé. Josué, ele não começa a sua vida ali nas margens do Jordão. Ele não começa a ter fé naquele momento. A fé de Josué é demonstrada perante um longo período, mais especificamente todo o período de deserto. E falar dessa fé é falar da fé que vai fazer as muralhas quebrarem na sua vida. Muitas vezes a gente não está na situação de uma conquista de uma terra assim como o povo de Israel estava. Mas muitas vezes é uma doença, muitas vezes é uma dificuldade no trabalho, muitas vezes é uma dificuldade familiar que nos força muitas vezes a estar em oração. Muitas vezes isso tem causado pânico ao seu coração. Muitas vezes essas coisas têm causado aflição. Porque lidar com uma muralha é lidar com algo muito maior que a gente. É estar à frente de algo fortificado. Uma muralha, algo que está em uma cidade ao entorno para proteger, é algo que vai também ter força bélica, que vai ter forças relevantes contra a minha e a sua vida. E falar dessa fé que derrubou muralha, que levou, o Josué era a figura principal de Israel após Moisés, ele era o líder do povo. E falar disso é falar de alguém que teve fé. Para falar um pouco sobre a história de Josué, ele não começou no deserto, assim como aquela geração que estava à margem do Jordão. Porque toda aquela geração não tinha visto os prodígios do Egito, não tinha visto as 10 pragas, não tinha visto o povo ser liberto. Mas Josué havia. Josué, ele nasce num contexto de escravidão de Israel. Ele nasce antes da chegada de Moisés para libertar o povo. Josué, ele nasce no contexto que ele era escravo. Josué, ele presencia todo o poder de Deus. Quando lembramos da história anterior a Josué, vimos a história de Moisés. Moisés é o libertador do povo, aquele que manda as 10 pragas com o poder de Deus, né? Ele é um prepulsor do poder de Deus. Deus age sobre a vida dele para libertar os cativos do Egito, libertar a sua nação poderosa que tem promessa. Mas Josué, ele vem de todo esse contexto. Ele vê o povo sofrendo, depois um povo sendo liberto e um povo sendo libertino. Então estava Josué sempre junto a Moisés. A Bíblia, quando se refere a Josué, fala que ele era como um escudeiro para Moisés. Moisés era um grande profeta, era um grande líder e fez milagres que qualquer outro até então não tinha feito. E Josué era aquele que estava junto.
Josué, então, ele nasce um escravo, começa junto a Moisés a ajudar ele a estar ali na frente libertando o povo. Josué, ele era onde Moisés estava, Josué estava, ele era como a sombra desse homem. Josué não era um profeta, não tinha todos esses prodígios, mas Josué estava onde a presença do Senhor estava. Josué estava sempre junto àquele que ele estava sendo liderado. Josué, ele nunca duvidava das leis que Moisés colocava. Josué, ele nunca duvidava das leis que Deus trazia. Josué, ele não olhava para a situação, mas ele olhava para a promessa. Josué era crente e firme nessa promessa. A primeira aparição de Josué vai ser em um momento que o povo de Israel ele é atacado. Então está ali, o povo de Israel acabou de sair do Egito e vem Ameleque e ataca o povo sorrateiramente. Porque o povo tinha acabado de sair do Egito, era um povo que era escravo, não tinha força nenhuma. Eles eram uma nação que acabava de ser criada. Então esse rei da terra de Canaã veio atacar Josué. Veio atacar o povo de Israel. E Josué aparece nesse contexto. A primeira menção é dito que ele guia os guerreiros de Israel pela ordem de Moisés, que Deus guiava Moisés, e ataca esse povo para que não domine Israel, para que pare esse ataque covarde que esse rei fez. E Josué, ali enquanto Moisés estava com os braços estendidos diante daquela guerra, daquela situação, é vencedor. Pelo poder de Deus que agiu sobre a vida de Moisés e agiu sobre a vida dele. Mas a Bíblia vai citar alguns outros trechos que Josué também apareceu antes de dominar a promessa. Após esse contexto de guerra em que o Josué liderou, pela ordem de Moisés, o ataque contra esse povo que vinha contra o povo de Deus, é dito que Moisés muda o nome de Josué. Nós conhecemos como Josué, o livro que conta a sua história é Josué, mas seu nome não era Josué. Seu nome primariamente era Oséias. E Oséias, ele tem um significado, salvação. Do hebraico é mais ou menos Rocheia, a pronúncia de Oséia. E significa salvação. Só que Moisés, num contexto que Deus salvava aquele povo, muda o nome de Josué. De Oséias até então. Muda para Josué. Para Yehoshua, que significa Deus é a salvação. Então esse homem que tem o nome de salvação, Moisés pega ele e fala assim, seu nome não é mais salvação, seu nome é Deus é a salvação. E é um contexto muito interessante, porque quando Moisés muda esse nome, é um nome que vai condizer com toda a missão de sua vida. Porque a missão da vida dele foi conquistar a terra de Canaã. Deus guiou ele até então, até o Rio Jordão, né, que era o último caminho que devia se passar, para o povo então chegar à terra com esse nome, com o nome Deus é a salvação. Mas Josué vem de mais contexto que isso. A história dele vai mostrar que ele foi um exemplo a ser seguido, assim como é um exemplo para nós. Sabe por quê, irmão? Após o povo sair do Egito, é dito que o primeiro ato do povo é erguer um bezerro de ouro, um bezerro que eles têm como adoração. Mas como assim? Se lembrarmos da história, vai acontecer que Moisés havia subido ao Monte Sinai para pegar as ordenanças, assim, os 10 mandamentos de Deus e toda a lei que direcionaria o povo. E nesse momento o povo se rebela pela primeira vez. Um contexto que vai acontecer sobre toda a passagem do deserto. E nisso, Josué, ele não estava com o povo, ele não estava no acampamento.
Josué, como era um escudeiro de Moisés, como estava sempre junto, ele tinha chegado até uma parte do monte, em que Moisés ia subir o monte Sinai, e ficou esperando todo o período que Moisés ficou. Quando Moisés desce e ouve aquele barulho, Moisés já tinha sido avisado por Deus o que havia acontecido. Josué havia achado que era algo de guerra, alguém tinha invadido o acampamento e fala isso a Moisés, mas Moisés fala não, o povo se rebelou. E todo esse contexto, Josué se mantinha firme, ele se mantinha ao lado de Moisés, enquanto o povo se rebelava, enquanto os sacerdotes se rebelavam, muitas vezes também praticando o que era mal, Josué se mantinha firme. Depois, um período após que Moisés recebeu as leis, recebeu as ordenanças, é dito que Moisés manda espias à terra de Canaã, são 12 espias, e Moisés, e Caleb e Josué são um desses 12. E quando eles voltam de espiar a terra que Deus ia dar como herança, Josué e Caleb voltam alegres, falando que aquela terra era maravilhosa, era uma terra que emanava leite e mel, assim como prometido. Mas os outros 10 que foram junto, falaram que o povo era muito forte, que não teria como conquistar, ou seja, eles caçoaram da promessa de Deus, não acreditaram, mas Josué se manteve firme, assim como Caleb. E por que eu estou falando todo esse contexto da vida de Josué? Por que eu estou citando tantas coisas que ele fez? Qual é o intuito junto a essa campanha? Josué era uma pessoa que tinha fé e era firme no propósito. Ele não duvidava da promessa e daquilo que Deus havia colocado sobre o coração de Israel. E assim nas nossas vidas, através dessa campanha, Deus vai te dar a vitória. Porque merecemos? Não. Mas porque persistimos. Josué foi ele e Caleb as únicas pessoas que estavam no Egito e chegaram à terra prometida. Todos os outros morreram antes porque Deus limpou a geração que era incrédula. Mas Josué se manteve firme ao processo, se manteve firme naquilo que Deus tinha. E é isso que eu vim dizer a você nessa noite. Se mantenha firme, com fé. Às vezes as coisas na sua vida estão complicadas, às vezes você se encontra numa situação que, como o intuito dessa campanha é quebrar uma muralha que vem sido gigantesca, algo que talvez pode estar perpetuando há anos na sua vida, mas se mantenha firme. Sabe por que os outros não chegaram a ter vitória, os outros povos de Israel, aqueles todos que morreram no deserto? Porque não se manteram firmes. Nós, irmãos, temos um Deus, estamos clamando a Ele através dessa campanha, para que a graça dEle nos alcance e nos dê vitória. Talvez a sua vitória seja algo que talvez pareça pequeno, mas é uma vitória e Deus quer te dar isso. Deus tem um plano na minha e na sua vida. Mas sabe qual é a diferença daquele que chega onde Deus quer e aquele que não chega? Não é porque ele é melhor, não é porque prega, não é porque canta, não é porque faz qualquer coisa diante de Deus, mas é porque persiste em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, as obras daquilo que Deus nos deixou, as obras que você tem pedido a Deus não vão acontecer. Se tem uma falta que temos muitas vezes nos dias de hoje, é a falta da fé. Porque nos deixamos a se levar às coisas que acontecem ao nosso redor. Todo aquele povo de Israel que saiu do Egito, era para chegar em pouco tempo à terra de Canaã. Deus não tirou eles do Egito para ficarem vagando por 40 anos assim como ficaram. Mas Deus tirou para levar eles à terra. Mas eles não foram porque duvidaram do poder de Deus. Porque em todos os momentos eles olhavam para trás e queriam voltar ao Egito. Reclamavam com Moisés, falando que será que não tinha sepulcro no Egito para que eles pudessem morrer por lá? Será que isso, será que aquilo?
Mas, meu irmão, nessa noite eu venho falar que não importa o que você tem pedido sobre essa campanha, não desista. Porque Deus dá a vitória para aquele que persiste. Há muitas vezes coisas, situação nas nossas vidas, irmão, que não adianta pedir uma vez em oração, mas é ter persistência em oração, às vezes até em jejum. Porque o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele manda seta em nossas vidas. Nós temos a maldade no nosso coração, precisamos de Cristo. E muitas vezes, não é só isso que nos impede de chegar, mas o mundo espiritual também joga setas. E assim como Josué chegou a esse lugar de promessa, a essa terra maravilhosa, Deus quer tocar e libertar você do seu problema. Seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele, irmão, qual for. Mas muitas vezes as situações também, aqueles que estão às nossas voltas, até mesmo o irmão da igreja, aqueles que também já conhecem a Cristo há muito tempo, começa a colocar incógnitas ao nosso coração, começa a colocar dúvidas. E eu venho te dizer, não duvide do poder de Deus mais. Deus quer te dizer, eu tenho vitória para você. Eu tenho libertação à sua casa, eu tenho libertação à sua vida. Eu tenho uma prosperidade para você. Eu tenho um quebrantar na sua área financeira, talvez. Não importa a área, irmão. Deus nos deu a salvação, você é livre pelo nome de Cristo. Mas Deus não deixou de agir na sua vida após isso. Claro que o princípio da nossa fé é a salvação por Cristo Jesus e viver a eternidade com Ele. Mas não acaba ali. Isso não é o fim. Ele quer usar a sua vida para libertar mais vidas. Ele quer te dar a vitória daquilo que tem pedido. Deus pode sim te abençoar financeiramente, te dar aquilo que você tem pedido. Deus pode sim libertar seu filho, sua filha. Deus pode sim trazer um recomeço tão esperado à sua vida. E Ele quer fazer isso. Mas por que muitos crentes no dia de hoje não conseguem ter aquilo que Deus pode te dar? Não conseguem fazer o poder de Deus agir nas próprias vidas? Porque deixam a sua fé de lado. Aqui não falo só apenas na fé de acreditar que Cristo é o Senhor da nossa vida, mas eu falo da fé, que a oração quebra muralhas. Eu falo da fé, que independente do que estiver acontecendo, se você se colocar em propósito, como guerreiro, assim como Josué era um guerreiro diante de Deus e conquistou aquela terra, você também vai conquistar. É pelo seu poder? Não. É porque você é bom? Não. Mas é porque Deus é misericordioso na minha e na sua vida. E aquilo que Ele liberar na sua vida, seja qualquer for a sua vitória, vai ser usado para proclamar o nome dEle. Muitas vezes, a gente só quer falar do nome de Jesus, quer levar a salvação e está certo. Mas nos esquecemos que também temos agir em fé. Porque as obras são a materialização da nossa fé. A gente não precisa dessa materialização para a salvação, mas para mostrar a nossa fé a gente precisa. Para falar para o próximo, muitas vezes aquele que não conhece, olha o que Deus fez na minha vida. Porque o ser humano, muitas vezes, pelo que ele não vê, ele é incrédulo. Mas você tem um Deus que, independente que você não vê, que você não esteja sentindo, Ele está agindo na sua vida. E a fé é a materialização dessas coisas. Às vezes a gente fala assim, mas onde está a fé? Onde está Deus? Onde está essa materialização? É só olhar para esse lugar de oração que estamos, irmão. Quantos irmãos passaram aqui durante 40 anos desse ministério, que oraram, que ajudaram até esse lugar ser construído? Quantos irmãos que oraram e alcançaram quantas vidas através desse ministério? E não foi à toa, irmão, esse lugar não apareceu do dia para a noite, a salvação, a minha, a sua vida não apareceu do dia para a noite, foram centenas de pessoas que oraram diante disso.
E eles viram essas coisas acontecerem? Não. Mas pela fé, eles continuaram firmes no propósito. Os apóstolos muitas vezes não viram o tanto de pessoas que hoje servem a Cristo, mas pela fé, eles continuaram no propósito. Continue no propósito. Continue orando, continue acreditando. Não deixe que muitas vezes no seu coração você coloque dúvidas diante do poder de Deus. Não deixe que seu coração olhe para a direita, olhe para a esquerda, mas olhe para o seu Salvador, que vai fazer milagre na sua vida, que vai fazer o sobrenatural acontecer, que vai fazer as coisas que você vem pedindo acontecerem. Muitas vezes a gente começa a pedir, mas no meio a gente duvida. E assim como Pedro, quando ele estava diante daquele mar, andando sobre as águas, a gente começa a afundar. Mas eu venho dizer que você não vai afundar, irmão, se persistir em oração. Você crê que a sua vitória está chegando? Você crê que você não está aqui à toa pedindo a Deus? A gente está em um só propósito. Propósito diante de Deus. Eu não sei que muitas vezes o seu coração clama, que o coração fala, mas muitas vezes o coração ele chora, mas ele também coloca defeitos. Ele coloca muitas vezes nós em posição de colocar defeitos naquilo que Deus tem feito. Muitas vezes você também já recebeu uma vitória, mas começa a ver problema naquilo que Deus te deu. Josué ele alcançou tantas coisas porque ele tinha gratidão a Deus. Ora, imagine como é difícil chegar a um lugar onde tem cidades fortificadas, tem um povo muito forte e crer que aquilo vai ser dado. Porque eles era uma caravana daqueles 12 espias. Imagine os comentários falando, todo mundo falando que talvez aquilo era impossível, que aquilo não ia dar. Mas Josué se manteve firme. Josué não se corrompeu no deserto adorando bezerro de ouro. E assim na sua vida você tem feito. Você tem vindo a esse lugar orar. Você tem clamado a Deus. Você tem se colocado em posição assim como Josué. Mas não deixe que seu coração no meio dessa posição, ele dê um passo para trás. E fale, isso não vai acontecer. Porque você serve a um Deus do impossível. Você serve a um Deus que manifesta a sua glória a cada dia. E essa campanha tem no intuito de se manifestar a fé na minha e na sua vida. A Bíblia fala que o que pedires em nome de Jesus, crendo, recebereis. Muitas vezes, muitos hoje não estão recebendo porque não crê. A nossa fé se materializar vindo na igreja é fácil, mas no secreto em oração que é difícil. Em Hebreus 11:30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Essa campanha estamos fazendo sobre 7 quinta-feiras, como uma representação dessa vitória que Israel teve. Durante 7 quinta-feiras estamos aqui orando, irmão. Mas sabe o que vai acontecer para a sua vitória chegar e para Deus te entregar? Pela fé. Aqui não diz pela sua força, aqui não diz porque você merece ou porque você é alguma coisa, irmão. Mas aqui diz pela fé as muralhas caíram. E pela fé na sua vida, você vai receber a sua cura, você vai receber a provisão que tem pedido, você vai receber a cura familiar. Eu não sei o que você pediu, mas o Espírito Santo nessa noite fale, ative a sua fé. Assim como o nome de Josué, Deus é a nossa salvação. Josué provou isso em seu legado. E através dessas obras, irmãos, também deixamos o nosso legado, que nunca vai ser do tamanho do legado de Jesus,
Mas muitas vezes as pessoas na sua casa vão dizer assim: nossa, eu quero ter uma fé como a Suelen, eu quero ter uma fé como a irmã Toninha, quero ter uma fé como o Igor. Porque quando nós manifestamos a nossa fé, também é um jeito de chamar as pessoas a Cristo. Assim como lembramos dos antigos e falamos, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, assim Deus quer ser na sua vida. Deus te deu a salvação e você é livre pelo nome dEle. Mas Ele quer usar o poder, quer usar a graça que Ele tem para se manifestar na sua vida. Para que através da sua vida haja cura, haja libertação. Porque as pessoas vão ver que Deus agiu, que Deus fez, que Deus quebrou. Que Deus derrubou as muralhas na sua vida e vão falar: eu quero esse Jesus para mim. Entenda que a sua vitória daquilo que você pede não serve só para você, mas serve para alimentar a minha e a fé de outras pessoas que estão ao nosso redor. A manifestação na fé na vida de um cristão é algo maravilhoso. É mostrar que Jesus, que Deus trabalha em nossas vidas. É mostrar que não há perdição, que possa existir a restauração que há nesse nome poderoso. E nós nos últimos tempos, como cristãos, temos nos esquecido disso. Temos nos esquecido. Eu sei que é assim o tempo do fim, eu sei que é assim que Jesus está voltando. E Ele vai nos levar para vermos em glória com Ele, e isso é maravilhoso. Mas enquanto Ele não vem, Ele quer manifestar na sua vida as obras pela fé. Não é isso que garante a sua salvação, mas isso mostra o que Jesus faz. E assim como Josué, assim como esses muros caíram diante da fé que aquele povo persistiu, assim Jesus, assim Deus quer fazer na sua vida. Não deixe de clamar, não deixe de orar nesses dias de campanha, que Deus irá fazer o sobrenatural. Deus tem vitória para a minha e para a sua vida. Não deixe que as coisas, muitas vezes até pessoas que estão dentro do seu lar, olhem para você e falem assim: isso não vai acontecer, porque Ele tem um mover guardado para você. Acima do que você tem pedido, Deus tem obra na sua vida, assim como tem obra com Josué. Mas o que garante que você vai persistir e vai receber aquilo que tem pedido nessa campanha é a sua fé. Eu venho te lembrar e te falar: manifeste a sua fé. A sua oração não é à toa. Tudo que está ao seu redor, tudo que você tem clamado, pedido, não é à toa. Esse lugar estamos reunidos, irmão, em oração. Eu sei que muitas vezes cada um com o seu propósito, mas todos temos um mesmo propósito nessa igreja. Estamos todos juntos em oração e durante essas quinta-feiras, Deus vai agir sobre cada uma delas nesse lugar. Eu não creio em um Deus, irmão, que não tem poder, que não é capaz de se manifestar, mas eu creio em um Deus que se manifestou no passado, se manifesta hoje e se manifestará no futuro. E essa é a fé, e essa é a certeza que tem que estar no nosso coração para cada dia de luta. Porque muitas vezes amanhã, irmão, você vai chegar no seu lar, na sua casa, no fim do dia, e vai se sentir desanimado com a situação. Mas nesse momento, pela sua fé, você vai dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, reaviva minha fé. Não deixe que meu coração olhe para o lado. Porque o Espírito Santo é esse amigo que se manifesta em nossas vidas. E assim como Josué conquistou, foi o líder desse povo que conquistou a terra prometida, você vai conquistar através do poder de Deus o propósito que tem se disposto a orar. Não se esqueça disso. Deus tem algo maravilhoso para mim e a sua vida. Deus quer, dele já está a provisão na mão, mas basta você vir. A Bíblia fala que primeiro a gente tem que se aproximar de Deus e Ele se aproxima da gente. Não é o contrário. Não é um Deus que chega primeiro e você está perdido. Não, você primeiro olha e fala assim: meu alvo é Deus, meu alvo é esse pedido, meu alvo é essa oração. E aí Deus começa a se manifestar.
porque você deu lugar para a manifestação e você se colocou em submissão, assim como Josué era submissa à vontade de Deus. Tenha fé. Se tem uma coisa que eu quero resumir na mensagem de hoje é: tenha fé, que as muralhas vão cair. Você tem um Deus poderoso. Vamos estar continuando em clamor por esses pedidos. Aqui na frente está essa caixa dos pedidos da oração dessa campanha. Ali ao lado da porta do meio tem os papéis para você descrever os seus pedidos. E ore nesses pedidos. Apresente aqui que vamos estar orando todas essas quinta-feiras em conjunto com vocês. Tenha fé. Colocar os pedidos aqui e orar por eles é ter fé. Não porque essa caixa vai realizar ou a igreja aqui vai realizar, mas é um ato simbólico que você tem fé e está disposto a lutar por isso. Amém? Convido você a se ajoelhar, se colocar de pé, assim como sentir no coração. E lembre do seu pedido agora. Talvez de uma cura que você precisa. Lembre do que você está orando agora. Talvez é um momento que você vai orar por alguém, por um ente querido da família. Eu não sei qual é o seu pedido, mas aquele que está acima de todo nome sabe, e está vendo a sua oração, está ouvindo o seu clamor. Pai, eu oro agora, Senhor Jesus, para todos esses pedidos que estão aqui, Pai, sobre a vida de cada um. Eu não sei, Pai, qual é o pedido de